Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre as classes no JavaScript. Então já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. Bom, vamos recapitular um pouquinho sobre as funções construtoras, para a gente ir encaixando uma coisa na outra. Então, as Constructor Functions são funções responsáveis pela criação de objetos. Então a gente já viu isso aqui, já viu como é que ela funciona, já mostrei vários exemplos, entendeu? Então é uma função normal e você sempre vai atribuindo aqui com o valor this, porque esse this aqui vai ser o objeto que vai ser criado. E depois, quando a gente for criar ela, a gente usa a palavra-chave new. E também a gente pode colocar direto no protótipo dela novos elementos também. Entendeu? Então tudo isso aqui, document.create, element, tudo criado por funções construtoras. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então vamos já criar aqui, eu já criei uma nova pasta, classe JavaScript. Então beleza, vamos colocar aqui agora, linkar o script. Script source.barra script.js. Beleza, então. Então agora vamos lá. Function, vamos criar um botão. E aqui eu vou passar text e background. Beleza. Então agora já vou passar o text aqui. Então this ponto text igual text. Vou passar aqui uma this ponto background igual background. Então beleza, agora eu vou criar aqui um botão novo. Então const, vou botar aqui então, vou criar um botão azul, então blue button igual, vou passar aqui o new button, um novo botão, então aqui vai ser comprar e aqui vai ser blue, então azul. Então tranquilo. Lembrando, sempre coloque nomes aqui que você entenda o que você está fazendo, entendeu? Que às vezes você, pô, beleza, acabou o dia, no dia seguinte você já não sabe ler o código que você fez por conta dos nomes que você colocou aqui em funções, em constantes, entendeu? Beleza? Então vamos lá, vamos dar um console log aqui. Blue button. Então olha só, botão aqui é um objeto. Então beleza, o protótipo aqui dela agora não tem nada dentro ainda. Beleza? Então vamos adicionar coisa no protótipo dela aqui. Então vamos lá. Button. Então vamos lá. Então button.prototype.element. Então adicionar um element pro prototype dele. Element igual function. E vou passar aqui então const bottom. Não, aqui eu tenho que ser minúsculo. Bottom element. Olha só outra coisa também. Normalmente nomes de funções construtoras assim, a gente passa com a primeira letra maiúscula, entendeu? É só um padrão, não é obrigatório. Então beleza, igual document.create element. E vou passar aqui bottom. Beleza. Então aqui agora ele vai retornar para mim. Return bottom element. Então beleza. Então agora eu vou ativar esse método aqui. Então bottom.element. Então agora olha só. Então beleza, nesse botão ainda não tem nada. Então eu tenho acesso aqui. Então eu tenho acesso dentro do protótipo dos this aqui de dentro, beleza? Então eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, olha só. Bottom element.inner text igual this ponto text. Então beleza. Então eu posso chamar aqui também agora no background, bottom element.style
ponto background igual this ponto background. Olha só, agora o elemento está criado com a background blue e com o comprar, que foi o que a gente criou aqui, certo? Então, beleza, nada demais. Beleza, então, tranquilo. Então, vamos voltar aqui. Então, o que são as classes, então? A classe, ela vem para fazer a mesma coisa da função construtora, só que agora com uma sintaxe específica. Porque a função construtora, ela é tipo, parece até um tipo de um hackzinho em cima do que a função seria, entendeu? Agora, na class, você pode incrementar ela dessa forma, olha só. Praticamente a mesma sintaxe, só que em algumas palavras-chave especiais, entendeu? E outras coisas do tipo. E se você ler sobre classes, você vai ver essa palavra aqui constantemente, que é o sugar. Então, o que isso aqui significa? É como se fosse um açúcar sintaxe. É só uma implementação por cima que você escreve de uma forma diferente, mas o que está acontecendo por trás é a mesma coisa, entendeu? Ou seja, o que está acontecendo por trás ainda sim é uma função construtora, usando o protótipo para adicionar os métodos e por aí vai, entendeu? Entendeu? Mas isso aqui agora é uma forma bem comum nos dias de hoje, principalmente com... Mais para frente eu vou criar uma playlist, eu já até criei um vídeo sobre o React. Então, principalmente, quando você for usar um framework no futuro, como o React, por exemplo, você tem que saber classe, entendeu? Você tem que saber o que cada coisa faz primeiro, para depois estudar sobre frameworks. Então, ele é tudo baseado em classe, entendeu? Então, beleza. Agora a palavra-chave aqui é class. Então, você abre ela aqui, class botão. Então, diferente da função construtora, que você já abre os parênteses aqui para passar todos os argumentos, todos os parâmetros que você quiser, os parâmetros agora desse objeto aqui que você vai criar são passados dentro desse objeto especial aqui, que é o constructor. Aí dentro você passa aqui, olha só, o text, a background, e você vai ver que é praticamente a mesma coisa, que é a função construtora, que aí você coloca o this.text, this.background, this, por aí vai. E depois os métodos do protótipo, você não tem que ficar colocando lá prototype e etc. Então você pode passar aqui direto. E aí você passa direto aqui como uma função, e aí você também tem acesso a tudo que tem dentro dela, entendeu? Da constructor. Dentro dessa classe, usando o this.text, this.background, por aí vai. E depois, quando eu criar outro método, eu posso ter acesso ao element também, usando o this.element, entendeu? Então, beleza. Então, vamos transformar aquilo ali que a gente fez numa classe. Então, vou pegar tudo isso aqui e vou comentar ele aqui. Deixa eu só dar um Ctrl C. Beleza, vou comentar ele aqui. Tranquilo, tô comentado aqui. Então você vai ver aqui que vai ser a mesma coisa para eu ativar a classe aqui. Deixa eu só puxar ele aqui um pouquinho mais pro lado. Então beleza aqui, eu chamo a class, bottom aqui e continua a função da classe, a construção da classe. Se eu quiser ter propriedades com esse novo objeto aqui que eu vou criar com as classes, então eu vou chamar aqui, por exemplo, de constructor. E aí eu coloco aqui o que eu quero passar aqui dentro. Que aí no caso eu quero passar o texto, text e a background. E aí vai, você passa aí o que você quiser, entendeu? Background. Então vou passar aqui o this. Ponto. Text igual text. E vou passar aqui então this. Ponto. Background igual a background. Lembrando, isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso. Esse nome aqui vai ser só a convenção, entendeu? Para manter o mesmo nome.
Entendeu? Mas poderia ser qualquer outro nome, que ia funcionar também. Então, olha só, se eu tirar esse aqui, esse element aqui, então você vai ver aqui que é um tipo button, text comprar, olha só, background blue. Então aqui ele tem um construtor agora, ele diz que é uma classe, mas a mesma coisa, entendeu? Não teve diferença. Agora, se eu crio o element aqui dentro, lembrando, pode ser qualquer nome também. Element. Então, element const bottom. Element vou criar igual eu criei lá em cima. Igual document create. Criar elementos. Create element bottom. Então vou criar um botão e eu quero que ele me retorne bottom element. Agora eu posso acessar aqui bluebottom.element. Olha só. Então ele está aqui porque está vazio, não aconteceu nada nele ainda. Aí eu simplesmente posso adicionar essas duas partes aqui que eu criei, que é o this text e o this background. Então, bom. Olha só. Então aqui no caso, então ele me deu aqui o tipo texto e o tipo background. Então vamos aqui, olha só. E se a gente ver aqui como ele foi criado, olha só. Você vai ver que, olha só, o método ainda não aparece aqui. Agora, onde é que está o método então? Está aqui dentro do protótipo. Então, beleza. Mesma coisa então da função construtora. Então, vamos continuar aqui. Então, qual a diferença da classe versus a função construtora, constructor function? E você vai ver aqui que na classe a sintaxe ela é mais limpa, porque ela foi feita para isso, entendeu? Então, olha só, class bottom constructor propriedades, this propriedades igual propriedades, método 1, método 2. Então, a sintaxe é mais limpa. Agora, olha só na função construtora aqui, ó, function, e eu já passo aqui direto as propriedades que eu quero que esteja no meu objeto. Quero que tenha no meu objeto. E depois aqui eu coloco no protótipo, olha só, tudo aqui. Método 1, método... Olha só, era para ser o 2. Perdão aqui que eu coloquei 1, mas seria o caso do método 2. Então, olha só, método 1, método 2 eu coloco aqui direto na classe. Então, sintaxe é bem mais limpa. Então, a princípio, não tem muita diferença, entendeu? Então, vamos ver o próximo aqui. Então, o que é especial aqui? Esse método aqui, constructor. Não se deve criar um método constructor diferente. Tem que saber que ele é um método especial, que ele vai funcionar sempre especial, de uma forma específica. E nele você pode definir todas as propriedades que você quer que tenha no teu objeto, que você vai utilizar no momento da criação dele com o new, entendeu? Click, blue, white. Entendeu? Então a gente pode continuar aqui. Vamos só dar uma olhada ali. This.text, this bottom. Então vamos lá, que eu posso passar aqui então, por exemplo, color. Aí eu passo aqui this.color igual color. Então imagina que a cor criada aqui vai ser branca agora. Então white. Então, salvo aqui, ele salva sozinho com o live server. Então, olha só, agora ele tem color white. Agora, se eu quiser usar no meu elemento, eu puxo ele aqui. Style. .color. Então, vou mudar o estilo. This.color. Opa. Agora, se a gente for acessar o elemento, .element. Então, olha só. Bottom, style, comprar. Color, white, olha só. Isso aqui não tem nada a ver com classe. Isso aqui é JavaScript puro, normal. Então, vamos continuar aqui. Por padrão, quando eu crio um novo botão, vamos lá.
Então, quando eu retorno aqui um botão, botão é um objeto, né? Então, se eu criei um botão novo aqui, element, aqui, ó. Beleza. Então, isso aqui é um objeto. Opa, blue button. Olha só, isso aqui é um objeto. Então, isso aqui é um objeto criado a partir da classe, entendeu? Um objeto. Mas, por exemplo, eu posso retornar outra coisa aqui também. Então, o que garante que isso aqui, quando eu criar esse novo aqui, vai ser um objeto, é o retorno da função construtora. Então, por padrão, o retorno é this. Então, se eu colocar aqui return this, então se eu colocar aqui ele vai dar na mesma, não vai modificar em nada. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele retornar um dos meus métodos aqui internos. Posso colocar aqui então this ponto element aqui agora. Então, quando eu utilizo o blue button, ele já retorna para mim aqui direto o meu element aqui. Então, o retorno dessa função aqui, element. Entendeu? Bom, isso aqui não é o ideal para se fazer. Por quê? Porque você perde totalmente o acesso ao seu objeto daqui. Então, por exemplo, se eu tento acessar aqui uma propriedade, não tem como. Por quê? Porque isso aqui é um elemento. Então, é um elemento tipo return element. Então, geralmente a gente não vai utilizar ele assim, mas só para saber que dá para retornar isso aqui dentro da constructor. Entendeu? Que ela é responsável por retornar isso aqui. Beleza? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Então, a palavra-chave... Opa. This. Palavra-chave this. O que é isso aqui? Então, assim como em uma função construtora, this faz referência ao objeto criado com o new. Então, eu posso ter o acesso com this aqui em toda a minha classe. E fazer referência a outras coisas. Então, imagina aqui que eu tenho outra coisa aqui dentro. Um método, por exemplo, append to. Beleza. Tranquilo. Então, seria um método para eu colocar o meu botão aonde eu quiser. Então, clico no meu botão aqui, blue button, chamo o meu append to aqui. E aqui eu seleciono onde ele vai grudar esse elemento. Então, ponto, element. Perdão, append to. Então, posso selecionar aqui, const target element igual document.query selector target. Beleza. Agora deixa eu só retornar aqui o target para vocês verem aqui. Return target. Não, target. Opa, que eu tenho que passar target aqui dentro. Então, opa, tem alguma coisa errada aqui. Que tá... Ah, não, realmente estava certo aqui. Target element. Beleza, aqui dentro não tem nada ainda. Se eu colocasse aqui no append to agora, body. Então, olha só. Então, agora se eu quero colocar aqui na minha tag body. Então, o retorno dessa função aqui é o body mesmo. Então, ele está selecionando o body, normal. Então, vamos supor que eu quero colocar um elemento aqui no body. Então, vamos lá. Que return target element. Então, target element.append child. Então, o que eu quero colocar aqui dentro? O meu elemento. Então eu posso acessar aqui com o this ponto element. Agora, por exemplo, quando eu coloco aqui bottom blue append to body, agora automaticamente ele vai colocar aqui o meu botão azul no meu corpo agora.
Então eu tive acesso ao meu método element aqui dentro, utilizando o this. Então, se a gente vê o que console log é, console.log this. Então, this é nada mais nada menos que o botão, olha só, meu botão aqui. Entendeu? Que a gente tem acesso aqui. Então, vamos voltar aqui. Sempre lembre que qualquer tipo de... Perdão, sempre lembre que um valor de uma propriedade pode ser qualquer tipo de valor, entendeu? Então, pode ser tanto uma string, como a gente estava passando aqui direto, como também pode ser um objeto. Então, a gente pode ter aqui dentro da constructor this.options ou qualquer nome que você quiser passar, beleza? Lembrando, o nome é você que escolhe, entendeu? E depois você pode passar direto um método aqui nessas opções. Aí você poderia colocar aqui direto das suas opções aqui dentro da nossa classe. Então aqui eu estou passando logo um objeto, que por exemplo aqui background color, text, border radius e por aí vai, entendeu? Então beleza, vamos lá. Deixa eu só comentar isso tudo aqui de novo. Comentar isso tudo aqui. Ctrl C. Opa. Ctrl C. Opa. Então, vou fazer melhor. Para isso aqui não me atrapalhar, eu vou apagar mesmo. Então, beleza. Apagar. Então, vou passar aqui uma class. Class. Bottom. Vou passar aqui, então, a constructor. Options. Opções. Então, beleza. Então, this. Ponto. Options igual options. Beleza, tranquilo. Então vou passar aqui uma const blue bottom, botão azul, igual new bottom. Agora eu vou passar o que eu quero passar aqui dentro. As minhas opções. Então posso passar aqui agora. Opa. Background. Background. Vou passar aqui então blue, cor do botão, text, vou passar aqui minúsculo, text, comprar, então vou passar aqui color white, beleza. Agora quando eu for acessar blue bottom aqui e dar um enter, vocês vão ver, olha só. Então aqui dentro da minha propriedade options, eu tenho mais um objeto aqui, minhas propriedades, minhas opções. Aí eu posso passar aqui então, por exemplo, blue bottom.background. Não, vou passar aqui color. Então olha só. Opa, fiz besteira, tinha que passar o options ali, blue bottom. Options agora sim, por isso que ele não estava me dando. Background, olha só, blue, entendeu? Posso acessar eles aqui. Agora, ao invés de eu ficar criando uma por uma, eu criei logo um objeto com tudo dentro. Eu também posso ter do lado de fora, beleza? Puxar isso daqui. Tirar isso daqui. Bottom, passo aqui então. Const options blue igual, então olha só, background blue, tranquilo. Então aqui no caso eu posso passar o objeto direto. Então olha só, blue bottom ponto options, blue bottom ponto options ponto background. Olha só, deu no mesmo. Então vamos ver agora o próximo. Então vamos ver agora uma palavra-chave especial que eu tenho
que eu tenho dentro da minha classe que eu posso usar na hora que eu for criar o meu método. E o nome dela é static. Então, o que é o especial nela? O que ela faz? Ela vai criar um método dentro da função construtora. Então, não vai ser mais um método do protótipo, vai ser o método da construtora. Então, mas qual é a diferença disso, então? Então, lembra quando a gente cria uma array que a gente tem o método map? Porque esse método está dentro do protótipo do construtor de arrays. E também existem métodos que são ligados diretamente no construtor do construtor da propriedade. Por exemplo, é o array.from. Quando eu falo array from, eu estou falando direto com o construtor de arrays para eu transformar algo em uma array. E se você lembrar, quando eu crio uma array qualquer, esse ponto .from não existe dentro dela, da array em si. Só dentro desse construtor array. Então, uma forma de eu fazer isso é simplesmente eu utilizando o static aqui na frente. E aí eu vou criar algo que eu possa acessar, por exemplo, aqui, ó, button. Olha só, você vê que eu nem estou usando a palavra-chave new. Button.create, olha só, o blue. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não estou criando um objeto aqui. Então, eu estou simplesmente acessando esse método aqui. Como se isso aqui todo fosse uma função criado do lado de fora dessa classe. Então, eu só estou agrupando ela na classe agora, porque vai que faz sentido ela fora da classe, entendeu? Porque vai que ela tem algum relacionado à construção de botões, entendeu? Então, beleza, vamos lá. Então, class button, então vou puxar aqui, vírgula não, static create button text background. Então, novamente eu posso passar o que eu quiser aqui, beleza? Text e background, como eu estou passando aqui nessa aula. Então, vou passar aqui uma constante. Então, vamos lá. Const bottom element igual document.create element bottom. Beleza. Então eu passo aqui bottom element ponto inner text igual text. Lembrando, esse text aqui que eu tô falando é da minha função aqui. Então é text aqui direto, do parâmetro aqui dentro, entendeu? Não é um parâmetro que está do lado de fora aqui do constructor, tá? Então eu não tenho que falar com this aqui. Então vamos lá, inner text, vamos fazer a mesma coisa aqui, deixa eu só copiar. Então, que vai ser style, background igual background, beleza? E agora eu vou retornar bottom element. Então vamos ver aqui o que tem no meu blue button aqui, o que ele tem. Se você ver, ele tem as opções que eu criei. E se você ver no protótipo, você vai ver que não vai ter esse create button aqui dentro do meu protótipo. Por quê? Porque eu usei ele com static, beleza? Olha só. Beleza? Deixa eu só fechar aqui. Então aí eu vou ter que acessar ele direto. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Const, então vai ser agora blue
bottom static igual bottom ponto create bottom. Então aqui eu vou passar clique e blue. Opa, deixa eu passar ele aqui. Beleza. Tranquilo. Agora, se eu der um console log aqui, blue bottom static, olha só. Então isso aqui não é um objeto do tipo button, tá? Isso aqui foi o que retornou daqui de dentro. Então beleza, vamos continuar aqui. Então, o que seria mais ou menos aqui um padrão que você vê as pessoas usando por aí? O static. Então, imagina aí que você tem uma função construtora que recebe diversas opções e por aí vai. Só que imagina que tem outras opções, outras funções que você sempre recebe. É algo que é padrão, entendeu? Então, geralmente, uma pessoa, quando ela quer criar um botão, ela quer criar ele azul mesmo, com o texto específico ou algo do tipo. Então, eu poderia, por exemplo, aqui no método static, retornar a função, a opção da própria classe. Então, eu já retorno com a opção da classe, com algo já pré-passado nela. E aí eu passo aqui texto e eu mesmo defino o próprio texto dela. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo.